saímos daqui, nós já saímos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Mas Deus ainda tem uma palavra para complementar a bênção da sua vida. Então você explica agora no trono da graça, começa a adorar a Deus aí no seu cantinho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Palavra de Deus, irmãos, usa o teu servo, Pai, que ele possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. A partir do verso 18 até o verso de número 21. Números capítulo 23, verso 18 ao versículo 21. Se for encontrando, vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, seja louvado, Pai. Todos encontraram, digam amém? Amém. Então leiamos a palavra do Senhor que diz: Balaão proferiu o seu discurso e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Se ele abençoar, não posso revogar. Não se observa desastre em Jacó, nem se vê calamidade em Israel. Jeová, seu Deus, está com ele e no meio dele. Se ouve vivas ao seu rei. Amém, meus irmãos? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Esses versículos, Aleluia. a palavra do Senhor que nessa noite, eu creio que já falou profundamente, os irmãos podem se assentar, já falou profundamente ao coração de cada um, porque o versículo 19 que nós lemos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui nós já temos a prova disso aqui nessa noite, porque Deus, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, quando ele morreu, que ele apareceu ressurreto aos seus discípulos, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele já se faz presente aqui nesta noite. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Esta noite é para honrar E passar para o nome frente. do Senhor Jesus e para cumprir a palavra que foi lida aqui, que diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E nesta noite, você ouvindo essa palavra, sentindo Glória a Deus, que Deus que você serve é um Deus verdadeiro, é um Deus que promete e faz, é um Deus que fala e cumpre, é um Deus que Aleluia, trabalha Senhor, glória a para Deus. aqueles que nele esperam. Aleluia. Glória. Se você também pegar aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo de número 28, os versos a seguir até o versículo 15, mais ou menos, você vai ver que Deus, ele realmente não promete coisas, promete bênçãos para os seus servos. Ele fala: se cuidares e atentares em ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e de cumprir todos os teus mandamentos, a partir dali começa a falar: bendito será a tua casa, bendito será a tua família, bendito será o campo, bendito serão as tuas ovelhas, os teus bois, o teu gado. Todos saberão que eu sou o teu Deus e verão que eu sou o Senhor na tua vida. Isso são promessas que Deus faz a cada um de nós, servos seus. E se você cuidar e atentar em cumprir a palavra do Senhor, realmente Ele vai fazer isso na sua vida. Aleluia, Senhor, glória Ele a diz aqui Deus. na sua palavra que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, se Deus te prometeu alguma coisa, meu amado, se Deus prometeu para a sua vida alguma bênção, se você tem alguma promessa de Deus, somente espera nele, porque Ele vai cumprir. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Mas, amados, entrando aqui no texto no qual foi lido, conta a história que eu quero destacar dois personagens principais aqui na história, um chamado Balaque e outro chamado Balaão. Um deles era príncipe de uma das terras ao qual Deus amaldiçoou, que era a terra de Moabe, e o outro era um profeta do Senhor, usado por Deus. E esse que era príncipe de Israel, o príncipe de Moabe, ele começou a ver
enxergar de longe que o povo de Israel, que outrora havia saído do Egito, estava próximos à terra de Moabe, próximos a tomar aquela terra. E ele começa a procurar de alguma forma desvirtuar aquele povo, tirar aquele povo do foco, porque aquele povo precisava de fazer essa trajetória para que chegasse até a terra prometida, que era a terra que Deus havia jurado às suas descendências, a seus pais, desde lá de Abraão, que Deus havia prometido, desde Abraão, uma grande nação, a nação de Israel, e Deus faz a promessa de dar-lhes a terra prometida e de lhes tirar do Egito. E de repente esse povo está numa caminhada, mas aparece aqui este personagem, se chamado Balaque, e ele começa a procurar de alguma forma atrapalhar os planos de Deus para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo chegaria até a sua terra e dominaria. Ele mesmo fala que vivia um povo forte e que era um povo tão grande que cobria até a face da terra onde ele enxergava, o ponto de vista dele. A palavra de Deus também falou aqui que esse povo vinha, na minha tradução, com vidas de um rei. Em outras traduções está com a marido de um rei. E o que significa isso? É que esse povo vinha, e de acordo eles vinham caminhando, havia um rei presente no meio deles, e como esse rei se fazia presente, eles sentiam a presença verdadeira desse rei, e por causa disso eles faziam um barulho de que eles estavam chegando mesmo. Eu quero trazer essa palavra para você aqui nessa noite. Nós também somos um povo de Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Há um reino nosso. Oh, aleluia. E se você crê que esse rei está aqui no nosso meio, você também pode fazer barulho, que é para os inimigo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Há um rei. Oh, aleluia. Há um rei que há de nos levar para a terra prometida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, ele Pai. procura de qualquer forma tragar os planos do Senhor para aquele povo. Usa, Pai. E a solução que ele acha é isso, é chamar um profeta para amaldiçoar aquele povo, o povo santo do Senhor. Mas acontece que ele vai, conversa com esse profeta, e conversando com esse profeta ele diz para que fosse amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo assim não conseguisse chegar até o seu alvo. Essa palavra que nesta noite para você, meu irmão, também. Muitas vezes o teu inimigo, aquele que não vai com a tua cara mesmo, aquele que te odeia, ele vai sempre querer te amaldiçoar para te tirar do alvo. Verdade. Ele vai sempre procurar tragar os planos de Deus para a sua vida. Mas se você confia no Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele pode tentar de todas as formas te derrotar, ele pode tentar de todas as formas tirar você do alvo, mas ele não vai te tirar, porque acima de tudo, Deus é um Deus que te protege. Glória a Deus. Ele é um Deus que acampa anjos ao teu redor e dá ordem aos seus anjos para que você não tropece com o teu pé em pé. Aleluia. E assim viu o povo de Israel, e ele procurando de alguma forma, ele fala que o profeta amaldiçoa aquele povo, para que assim eles não possam chegar até nós. E o profeta de Deus fala: eu vou buscar a resposta do Senhor. E ele busca a Deus. Primeiramente ele questiona a Deus: Deus permitiria isso? Mas Deus é um Deus que cuida do seu povo. E Deus já tinha se traçado para o seu povo, Deus já tinha esse trajeto para o seu povo. Então Deus não permite. Aí é onde nós chegamos aqui nessa palavra que foi lida. Ele pergunta qual é a resposta de Deus, e o profeta vai e diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Deus mandou, eu não posso voltar atrás. E Deus está mandando esse povo a seguir. Deus falava lá com Moisés, no capítulo 14 de Êxodo, quando Moisés para de frente ao mar vermelho, e Moisés vai para clamar a Deus. Deus fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Agora, como que marcha por cima das águas? Deus vai falar: toca nas águas, que eu vou partir ela no meio, vocês vão passar em terra seca, que é para provar que eu sou Deus. Aleluia, Deus. Essa noite, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua causa. Talvez você está de frente com o teu problema, talvez o teu inimigo tenha te afrontado tanto, tenha tentado impedir os projetos de
Deus na tua vida, de uma forma que você para assim para clamar a Deus e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas Deus está te dizendo nessa noite, prossiga, eu não te mandei parar, então segue, bomba e marcha e vai em frente, eu sou contigo, eu sou você. Isaías 43, verso 1 diz, assim diz o Senhor que te formou, ó Jacó, e que te criou, ó Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Aleluia, glória a Deus. Se você crê que Deus faz essas maravilhas, adora o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus que se faz presente aqui. Aleluia. A palavra do Senhor é essa, meu irmão, que Deus me colocou aqui para trazer nessa noite. Que maravilha. Porque o povo era um povo santo. E o profeta fala: não houve pecado, não se achou pecado, não se achou iniquidade em Israel. Porque Deus é assim, de acordo com nós andamos conforme a palavra, Ele abençoa mesmo. Agora, se nós pecarmos, se nós falharmos com Deus, vem o castigo. Deus poderia muito bem, se achasse iniquidade em Israel, entregar esse povo nas mãos dos moabitas. Mas Deus não entregou porque não se achou iniquidade em Israel. Então, se você for fiel à palavra do Senhor, se você prosseguir e crer e obedecer os mandamentos que o Senhor Deus te ordena, Ele continua a te abençoar na sua caminhada, na sua jornada. Porque Ele é Deus, Ele não é Deus que mente, nem filho do homem que se arrependa. Eu gosto de dar uma ênfase nisso, por causa que nós, seres humanos, às vezes nós temos aquele negócio de, ainda mais nós, né, Isaac? Chegar e falar assim, eu cumpro meu compromisso. Quem me garante? Eu dou minha palavra de homem. Como se valesse alguma coisa. Palavra de homem. Mas Deus, Ele usa o seu profeta para dizer que eu não sou homem para que minta. Não sou filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai te dar. Pode passar o tempo que for. Passam dias, passam meses, passam anos. Mas se Deus prometeu, Ele vai te dar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, um pouco mais à frente desse texto, nós vamos achar um pedaço até meio que triste dessa história do povo de Israel, por causa que o inimigo ele é estrategista e ele usa esse príncipe dos Moabitas, que é Balac, para introduzir no meio do povo de Deus as mulheres mais bonitas que havia no meio do povo de Moabe, e assim o povo pecasse contra Deus, e assim fosse achado alguma iniquidade, para que assim o profeta Balaão, pudesse profetizar e aquele povo pudesse cair. Mas Deus ainda assim, Ele usa de misericórdia para o seu povo. Ele usa de misericórdia para conosco. Muitas vezes nós somos falhos. Nós muitas vezes falhamos contra Deus, nós muitas vezes pecamos, muitas vezes erramos, mas Deus nos acolhe nos seus braços de novo e nos concede o perdão e a graça, porque Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus misericordioso. E esse povo, ele consegue chegar até a terra prometida por permissão de Deus. Nesta noite eu gostaria que você analisasse bem como foi a história. O povo, desde quando saiu do Egito, já veio com promessas de que chegaria até essa terra prometida. Por mais que muitos obstáculos atrapalhassem, um mar de todo tamanho, perseguições das nações ao qual eles passariam, como foi lido aqui no texto, por mais que acontecesse isso, mas Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. E assim eu gostaria que você assemelhasse isso com você nesta noite, porque nós somos um povo santo para Deus, nós somos um povo separado e escolhido por Deus, e Ele já prometeu para nós também uma terra abençoada, uma terra cujas ruas são de ouro. E se você crer, você vai chegar até essa terra. Pode vir perseguição, vai vir lutas, vai vir tribulações, mas Jesus Cristo disse: crede em mim, eu venci o mundo, vós também vão vencer. Esse povo somos nós. Jesus Cristo mesmo falou que nós venceríamos o mundo. Essa terra, Ele diz,
Eu vou para o Pai, mas eu vou para vos preparar lugar. Ou seja, o seu lugar já está preparado na terra que Ele prometeu. Pode vir a adversidade que tiver, pode vir a iniquidade que tiver, o pecado que tiver, o inimigo que for. Ele não tem capacidade para te derrubar, porque contigo vai o leão da tribo de Judá. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, as promessas de Deus, elas são sobre as nossas vidas. Elas são sobre as nossas vidas. Se você pegar a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, verso de número 19, assim como quando Deus chama Jeremias para pregar a sua palavra, e Jeremias havia dito que não podia ir porque era muito moço, lá no final da palavra, no último capítulo, no último versículo do primeiro capítulo, Deus diz: Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus para te livrar. Assim também é conosco. Quando Deus nos chama, Deus já nos tirou do lamaçal do pecado e já nos trouxe para a sua casa para fazer a sua obra. Quando Deus nos chama para fazer a tua obra, Ele fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus para te livrar. É Deus que te abençoa. Aleluia.